dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que alegria podermos estar reunidos mais uma vez nessa manhã, louvando e cultuando ao nosso Deus. Vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus para iniciarmos o nosso culto de louvor e adoração nesta manhã. O texto que nós vamos ler se encontra na carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso de número 3 até o verso de número 8. Diz assim: Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós, seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o seu sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Graças a Deus por essa palavra que nos diz do amor e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós possamos louvar a Deus, porque Ele tanto nos amou, Ele tanto nos ama, o Senhor te ama. Que nessa manhã os nossos lábios engrandeçam e louvem o nosso Deus, pelo seu grande e infinito amor por nós. Oremos. Graças te damos, Senhor, por mais uma semana que concluímos e podemos, ó Deus, iniciar a semana te adorando, te bendizendo, te cultuando, ó Deus. Ó Pai, nos nossos lares, com as nossas famílias, sabemos que a Tua presença, ó Deus, está em nós e habita por meio de nós, ó Pai. Ó Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão. Ó Pai, que o Senhor continue agindo nas nossas vidas, nas nossas famílias, operando grandes coisas, operando grandes milagres da parte do Senhor, ó Pai. Muito obrigada, Deus, por esse irmão, por essa irmã, que nessa manhã se une a todos nós, corpo de Cristo, para louvar e bendizer o Teu nome. Fala conosco, trabalha nos nossos corações. Queremos ser transformados, ó Deus, pela Tua palavra. Que o Teu poder toque as nossas vidas nessa manhã. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Deus com muita alegria. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoar.
salvação real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Olá, irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba e outras pessoas que participam dos nossos cultos. O Conselho informa que, em reunião online, realizada no dia 20 deste mês, tomou a decisão
de continuar transmitindo os nossos cultos e outros trabalhos da igreja online da maneira como vem fazendo desde o início desta pandemia, envidando, no entanto, esforços para aperfeiçoar cada vez mais a qualidade desta transmissão. Essa decisão foi tomada tendo em vista as restrições impostas pelo decreto da Prefeitura Municipal de Curitiba, restrições estas que o Conselho julga necessárias, mas estas restrições impedem a participação da maioria dos membros da nossa igreja. O retorno aos cultos presenciais depende de análises que o Conselho faz constantemente, assessorado por uma comissão formada por membros do Conselho e de profissionais da saúde. O Conselho pede que todos permaneçam em oração, orando pelos nossos irmãos que estão doentes e infectados pelo Covid-19, alguns internados, e também por aqueles que têm sofrido as consequências econômicas, financeiras, resultantes desta situação. Vamos continuar firmes em oração, na certeza de que sairemos mais fortes, coesos e mais dispostos para prosseguirmos na nossa jornada cristã depois destas experiências difíceis pelas quais estamos passando. Que Deus nos abençoe. O momento pelo qual estamos passando tem gerado várias necessidades. Algumas delas atingem diretamente os idosos. Pensando nisso, criamos o projeto de ação solidária para abençoar idosos carentes, uma parceria do Grupo G-Conte e a Diaconia da Primeira IPIC. O objetivo desta ação é abençoar os idosos carentes com consultas e exames médicos, remédios e outras necessidades. Aqueles irmãos e irmãs que sentirem o desejo de colaborar podem depositar qualquer quantia na conta da Primeira IPIC e especificar a doação para a ação solidária de idosos. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Bom dia, amada igreja. Nesse momento dos dízimos e ofertas, vamos ler na palavra do Senhor um hino de gratidão que se encontra em Salmos 136, no versículo 1 e no versículo 4. Diz assim: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Queremos agradecer aos irmãos pela fidelidade na contribuição dos dízimos e das ofertas neste período de incertezas e dificuldades. Temos visto que Deus tem demonstrado cuidado com os irmãos e com a igreja e continua operando milagres em nosso meio. Com muita disciplina e zelo, estamos honrando os nossos compromissos financeiros que não cessaram nesse momento de pandemia. Isto demonstra o amor e o cuidado de Deus por nós. Rogamos a Deus que continue ajudando a amada igreja, derramando as bênçãos do Senhor, enchendo os nossos celeiros e não deixando faltar nada para o nosso sustento. Oremos. Senhor, te agradecemos por esse momento de louvor e gratidão pela tua provisão e pela tua infinita graça e misericórdia.
Senhor, nesse momento difícil em escala mundial, queremos agradecer pelas numerosas bênçãos recebidas de Ti, queremos agradecer a fidelidade dos Teus filhos e Te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, que em obediência à Tua palavra tem contribuído no sustento da Tua casa. Santo e poderoso Deus, obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor incondicional, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Santo, Santo, poderoso, que é Rei que há de vir. Deus da glória, és tão digno que eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que é Rei que há de vir. Deus da glória, és tão digno que eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo, poderoso, que é Rei que há de vir. Deus da glória, és tão digno que eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que é Rei que há de vir. Deus da glória,
tão digno que eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Bendirei o Senhor para sempre, e nele eu sempre confiarei. Ele me libertou do medo e firmou sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei, do Senhor direi: és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Tenho eu no céu senão a ti, e não há quem eu deseje além de ti. Tens feito a mim feliz, e eu direi de ti: és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança
meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez temos a oportunidade de, reunidos, ouvirmos a mensagem da Palavra de Deus. O nosso tema hoje, o título da mensagem é este: que tempo é este? É uma pergunta. Vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13, 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. E Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Que tempo é este? No grego há duas palavras que podem ser traduzidas em português por tempo. A primeira palavra é a palavra cronos, daí vem a nossa cronologia. É o tempo quantidade, mensurável, linear, que pode ser contado segundos, minutos, horas, dias, meses, etc. A outra palavra é a palavra kairos, que tem o sentido de tempo, qualidade. A palavra no grego de Romanos 13, 11, traduzida por tempo, é a palavra kairos. É a palavra que significa tempo, qualidade. O que significa também oportunidade. Oportunidades. Israel estava vivendo um tempo de crise. Ao mesmo tempo, vivia um momento de alegria. Realmente, na nossa vida, nós vivemos momentos de alegria e tristeza, de luz e sombra, de doce e amargo. Por que alegria? Porque Deus tinha operado de tal maneira que os exilados de Sião estavam voltando para Jerusalém. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, acontecendo algo extraordinário. Por outro lado, à medida que os exilados chegavam a Jerusalém, percebiam que a cidade estava destruída e vivendo situações muito difíceis. Portanto, ao mesmo tempo em que eles davam graças a Deus pela restauração da sorte de Sião, eles oravam para que o Senhor prosseguisse restaurando a sorte de Sião. Na língua chinesa, que usa ideogramas, tem dois ideogramas para representar a palavra crise. O primeiro significa perigo ou ameaça. O segundo ideograma
significa oportunidade. As crises são assim. Elas demonstram perigo e podem trazer perigo, mas também sempre numa crise podemos perceber oportunidades. Precisamos ter consciência dos perigos e estar alertas para percebermos as oportunidades. As crises também revelam pessoas. Numa situação de crise, o que está no íntimo vem à tona. Por isso, nem todas as pessoas melhoram quando passam por momentos de luta, dificuldade, como está acontecendo nesta pandemia. Pelo contrário, aqueles que são generosos, isto vem à tona no momento de crise. A pessoa estende as mãos para aqueles que estão passando dificuldades maiores. Mas aqueles em cujo coração habita a maldade, aproveita isso para tirar vantagens pessoais. Nós podemos ver isso claramente na situação que estamos vivendo. Então, esta crise vivida por Israel desde que Jerusalém foi tomada, por causa do pecado, da rebelião do povo, e os israelitas, principalmente do Reino do Sul, Reino de Judá, os israelitas foram levados para a Babilônia, viveram longos anos como exilados na Babilônia, vivendo uma crise enorme. No entanto, aqueles que criam nas promessas de Deus jamais perderam a fé e jamais perderam a esperança. Sonhavam com o retorno a Jerusalém. Que tempo é este? Nós vamos procurar dar algumas respostas a esta pergunta. Que tempo é este? Este é o tempo de sonhar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O fato de os exilados estarem em Jerusalém era um motivo de grande alegria. Era algo tão bom para eles que parecia não ser verdade. Ficamos como quem sonha. Isto é, parece que não é verdade, estamos sonhando. Isto, meus irmãos, acontece muitas vezes e quase sempre com aqueles cujos corações estão em Deus. Ao reconhecer os benefícios de Deus para a sua vida, os seus corações se enchem de alegria, o riso e o júbilo afloram, ações de graça, e a bondade de Deus e a misericórdia de Deus tão grande que às vezes as pessoas ficam pensando: será que é verdade? Todos nós que estamos em Cristo vivemos experiências assim. Ficamos como quem sonha. Na verdade, estava se cumprindo o sonho de muitos judeus israelitas, pessoas que faziam parte do povo eleito de Deus, sonhos que eles mantiveram durante todo o período do exílio, numa situação difícil na Babilônia, mas eles mantiveram a fé, mantiveram a esperança, oravam, a sua fé e esperança avivavam e eles sonhavam com o retorno a Jerusalém. Alguns profetas atuaram nesta fase do exílio. O profeta Jeremias, que presenciou a destruição do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, e por isso ele escreveu Lamentações. O profeta Ezequiel, que realizou seu trabalho entre os exilados, e o profeta Daniel, que inclusive viveu na corte babilônica. Por intermédio destes profetas, Deus fez com que os israelitas, seu povo, entendessem por que estava no exílio.
entendendo de que foi uma disciplina por causa do pecado e da rebelião. Ao mesmo tempo que os profetas afirmavam que as promessas de Deus não mudam, e aqueles que permanecem firmes na fé alimentam a esperança de que as promessas feitas por Deus ao seu povo desde Abraão, que essas promessas iriam se cumprir. Isso fez com que estes exilados sonhassem. E agora este sonho tornou-se realidade, ainda que numa situação um tanto quanto precária. Por isso, ao mesmo tempo que eles diziam, ficamos como quem sonha, parece que não é verdade. Eles fazem uma oração: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. No primeiro versículo, eles expressam alegria porque o Senhor restaurou a sorte de Sião. Mas agora há uma oração: restaura, Senhor, a nossa sorte, porque eles olhavam para a situação que Jerusalém estava vivendo, que o povo de Deus estava vivendo numa fase difícil, e Deus precisava de manter viva no coração deles a fé e a esperança para que sonhassem de novo. E Deus restaurou esta capacidade de sonhar. Meus irmãos, é tempo de sonhar. É tempo de sonhar os sonhos de Deus. O sonho significa a associação de ideias no subconsciente de quem dorme. Mas significa também quimera, coisas irreais. Por certo, todos nós já ouvimos afirmações assim: você está sonhando? Põe os pés na realidade. Mas o sonho tem o sentido de percepção daquilo que Deus vai fazer. E o sonho torna-se, portanto, uma visão das possibilidades divinas, mas com base nas promessas e na revelação de Deus. Foi o que aconteceu com José. Ele sonhou, ele teve visão daquilo que Deus faria no futuro. Por causa dos seus sonhos, ele sofreu represálias. Foi vendido pelos irmãos como escravo. Mas no Egito, escravo, ele foi o melhor escravo que poderia ser. E nós temos diversas vezes a afirmação: Deus era com ele. Sofreu o assédio sexual da esposa do seu dono. Como ele resistiu, foi caluniado, preso. Na cadeia ele continuou o mesmo sonhador. E por isso ele saiu da cadeia para ser o primeiro-ministro do Egito e um instrumento nas mãos de Deus para que fosse bênção para os egípcios e bênção para o seu povo, para que o seu povo fosse preservado e as promessas de Deus se cumprissem. Portanto, quando sonhamos os sonhos de Deus, Ele permite provações. Alguém já disse que quando temos sonhos de Deus, visões de Deus, Ele nos leva para o vale, para nos moldar de acordo com a visão que Ele nos está dando. Quando os nossos sonhos são de Deus, todas as lutas, as crises, as dificuldades transformam-se em oportunidade para que nos preparemos para que Deus possa tornar realidade os nossos sonhos. Portanto, é tempo de sonhar. Quando Deus restaurou a sorte de Sião e os exilados voltaram para Jerusalém, estava se cumprindo o sonho daqueles que permaneceram fiéis, crentes e com esperança. No entanto, ao chegarem a Jerusalém, havia grandes desafios diante deles e Deus renovou a capacidade de continuarem sonhando. Quando sonhamos os sonhos de Deus, eles se transformam em gloriosas realidades. Quando os sonhos não são de Deus, não são inspirados por Deus, eles podem também se tornarem pesadelos. Em comunhão com Deus e harmonia com Deus,
na sintonia com Deus, através de uma vida de adoração, nós podemos discernir os propósitos de Deus para a nossa vida e sonhar os sonhos de Deus. Os desafios que temos pela frente renovam os nossos sonhos. Mas além de ser tempo de sonhar, este é tempo de reconstruir. Reafirmo o que já disse. No versículo 1, eles expressaram a Deus gratidão, porque Deus havia restaurado a sorte de Sião. No entanto, no versículo 4, eles oram: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Eles precisavam de, enfrentando os desafios, reconstruir Jerusalém, que tinha sido destruída pelos inimigos, reconstruir o templo. E tudo isso eram enormes desafios à frente do povo. Então eles oram: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. As torrentes do Neguebe, quando vinham como cascatas, elas enchiam os leitos secos da região de Neguebe, ao sul da Judéia. E aquele deserto se transformava num jardim verde. Isso sempre foi visto pelo povo de Deus como um milagre de Deus. É um milagre da natureza. E agora, para a reconstrução de Jerusalém, eles precisam da bênção de Deus como torrentes que saem do trono de Deus e vêm fertilizar o coração, a mente e a consciência, para que eles empreendam esta grande obra de reconstrução. Se nós lermos os livros de Esdras e de Neemias e dos profetas Ageu e Zacarias, nós vamos perceber como foi difícil a reconstrução do templo em Jerusalém, a reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução da cidade. Estes homens, alimentados pela palavra de Deus e pelas promessas de Deus, sonhavam. Este sonho dava para eles coragem, os impulsionava a ação nessa grande obra de reconstrução. A terra estava arrasada. Quando os babilônios tomaram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram os templos, e Jerusalém tornou-se uma cidade arrasada. E para reconstruí-las, eles precisavam de bênçãos torrenciais, vindas do trono de Deus, como as torrentes do Neguebe. Irmãos, nós estamos vivendo uma fase em que todos nós sofremos as consequências da pandemia. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas aqueles que são generosos, ainda que não estejam sofrendo nem a doença do Covid-19, nem consequências econômicas e financeiras, mas porque somos humanos, amamos, solidários, participamos do sofrimento daqueles que sofrem. Chorai com os que choram, é a orientação da palavra de Deus. Mas há muitos que estão sofrendo consequências terríveis. Na década de 90, eu visitei o Morro do Borel e o Morro de Dona Marta, juntamente com o pastor Reinaldo Briones, que na época era missionário da Jocum. E às vezes, quando estou orando pela nossa pátria e pelo nosso povo, eu penso no Morro do Borel, penso no Morro de Dona Marta e fico pensando como eles vão praticar ali o isolamento social. Percebo que eu estou vivendo uma situação privilegiada. Mas se Deus derrama amor nos nossos corações pelo Espírito Santo, o sofrimento dos nossos irmãos é o nosso sofrimento. E há muitos irmãos que estão sofrendo. Há irmãos que estão com a Covid-19, membros da nossa igreja, estamos orando por eles, solidários.
mas aqueles que sofrem as consequências econômicas, financeiras. Na minha família, família ampliada, pessoas que estão sofrendo terrivelmente, estão vivendo realmente uma situação de terra arrasada. É um momento em que precisam reconstruir as suas vidas, reconstruir os seus negócios, reconstruir as suas emoções. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, como aconteceu no passado, precisamos hoje de orar. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Para restaurar a nossa sorte como igreja, como cidade, como estado, país e os países do mundo, nós precisamos das tuas bênçãos, Senhor, como as torrentes do Negueb. Bênçãos torrenciais que procedem do trono de Deus e que nos alcançam. No final da semana próxima passada e nesta semana, vivemos experiências assim na família. E o nosso coração se alegra porque estamos percebendo que com as bênçãos do Pai Celestial, como as torrentes do Negueb, a esperança está nascendo em corações que têm sofrido nesta fase. A fé tem sido fortalecida. E estamos como aqueles exilados da Babilônia que retornaram para Jerusalém. A nossa boca se enche de riso, os nossos lábios de júbilo. Apesar da crise, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que tempo é este? É tempo de reconstrução. Para essa reconstrução precisamos da ação de Deus. Porque como os israelitas estavam vivendo naquela fase, e muitos de nós hoje, no tempo presente, uma situação de terra arrasada, nós precisamos das bênçãos de Deus, como as torrentes do Negueb, bênçãos torrenciais, para que consigamos fazer a reconstrução necessária. Que tempo é este? É tempo de sonhar, é tempo de reconstruir, mas também é tempo de colher. Nós já nos referimos às torrentes do Negueb. O Negueb é uma região desértica localizada no sul de Judá e que chega até o Sinai, o deserto de Sinai. É uma grande área. O significado do nome Negueb é seco, ou sequidão, ou uma terra ressequida, porque durante a maior parte do tempo não há água. Mas, quando vem o período das chuvas, quando as geleiras do Monte Hermon são derretidas e chega o tempo das chuvas, por causa da inclinação do terreno onde está o deserto de Negueb, as águas vêm em cascatas, grandes torrentes, e aqueles leitos secos de rios ficam cheios de água. E vai enchendo alguns reservatórios. E a situação do Negueb muda completamente. A região toda veste-se de verde. O Salmo 126 usa esta figura para representar a crise que Israel viveu no exílio e a crise que eles estavam vivendo neste tempo de reconstrução. Mas esta figura é rica, e assim como as torrentes enchem os leitos secos dos rios na grande região desértica do Negueb, Deus estava derramando chuvas de bênçãos sobre o seu povo, não apenas fazendo com que retornassem os exilados da Babilônia, mas também eles tinham forças para reconstruir. E agora as torrentes do Negueb transmitem a lição de que a terra desértica tornou-se fértil. E vem agora a figura do semeador. Não apenas
referindo-se à cidade de Jerusalém e aos problemas e desafios da cidade, mas da região rural, a necessidade de semear. E a semeadura é feita nesse tempo difícil. Não foi fácil retomar as atividades agrícolas, as atividades pecuárias nesta fase. Então, por isso, a semeadura era feita com lágrimas. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Deus tinha restaurado a capacidade de os israelitas sonharem e agora, ao semear, ainda que numa situação difícil, com lágrimas, eles tinham a esperança de fartas colheitas. Isso não apenas para eles, mas eles estavam iniciando uma fase na história do povo de Deus, na terra de Israel, que prenunciavam grandes bênçãos para o futuro e sonhavam com essas grandes bênçãos para o futuro. Então é tempo de colheita. Claro, eles já estavam colhendo. O simples fato de terem voltado do exílio para Jerusalém, para Israel, para Judá, era evidência de que aqueles que foram levados para Babilônia, aqueles que se mantiveram firmes, eles semearam a mensagem de fé e de esperança, e foi esta mensagem que manteve o povo firme no exílio babilônico. Então, retornaram. Deus está restaurando a sorte. E a geração de exilados que está em Jerusalém, que está na Judéia, é o resultado de semeaduras que foram feitas no passado, desde Abraão, todos os patriarcas e profetas, e que foi passando de geração a geração, e esta fé fez com que eles se mantivessem firmes, e esta geração está colhendo os frutos das semeaduras que foram feitas. Mas eles tinham consciência que deveriam semear, não apenas para a sua geração, mas também para as gerações futuras. Esse é o desafio para todos nós, para as gerações que vêm. Todos nós precisamos de deixar um legado. É tempo de semear e tempo de colher. Eles já estavam colhendo e preparando colheitas futuras. Meus irmãos, e a colheita sempre traz alegria. Sempre há festas, sempre há celebração desta fase da colheita. É tempo de colher o resultado de semeaduras do passado e é tempo de prosseguir sonhando com fartas colheitas no futuro que vão abençoar as nossas gerações futuras. Mas queremos encerrar. Meus irmãos, pode ser que nós estamos em muitos sentidos vivendo uma situação de crise. A pandemia, mas não é apenas a pandemia, todos nós passamos por momentos difíceis de provação, de testes, como aconteceu com José, o sonhador. Ele foi provado e todas as provações de José eram expedientes pedagógicos de Deus a fim de prepará-lo para que os seus sonhos se cumprissem, para que ele fosse uma bênção para a sua geração. Vamos encarar as crises e as provações pelas quais estamos passando como um momento pedagógico de Deus que está nos preparando para coisas melhores, para bênçãos maiores. Mas, quando percebemos que os sonhos estão se realizando, um sonho que se torna realidade é matéria-prima para novos sonhos. Porque quando nós paramos de sonhar, nós morremos. Há uma afirmação extraordinária no livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado e cumprindo-se a promessa de Joel. A promessa é essa: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão.
Isso é o resultado da presença e ação do Espírito Santo que fertiliza o nosso coração, a nossa consciência com as sementes de Deus e nos leva a profetizar, e nos leva a ter visões, e nos leva a sonhar. Mas se estamos vivendo em situações de crise, não apenas por causa da pandemia, se você que me ouve está passando por um momento de sequidão, como Negueb antes das torrentes, por situações difíceis como o povo de Deus no exílio babilônico, é o momento para nós nos voltarmos para Deus, porque Ele tem bênçãos torrenciais para nós hoje. E qual é a fonte das torrentes que nos abençoam e que inundam os nossos corações? Por ocasião da festa de tabernáculo, Jesus foi ao templo e no último dia da festa, quando o povo celebrava aquele acontecimento notável durante a peregrinação no deserto, quando água brotou da rocha da penha de Horebe e saciou a sede do povo, no último dia, o povo de Deus celebravam este acontecimento, tiravam água de uma fonte, derramavam sobre o altar e o povo prorrompia cantando o salmo Aleluia. Foi nesta ocasião que Jesus colocou-se na frente de todos e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não apenas vai ficar cheio da água, saciado, mas vai transbordar, alcançando outros e abençoando outros. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo que haviam de receber os que nele, em Cristo, crescem. Você crê em Jesus? Então, ao crer em Jesus, ao chegar-se a essa fonte, você recebe torrentes da água viva, que não apenas sacia a tua sede, mas que se transforma no seu interior em fontes de água viva que transbordam, abençoando as pessoas do seu círculo de relacionamentos. Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar. Pai Santo e bom, nós te louvamos agradecidos, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A tua palavra é alimento para as nossas almas. A tua palavra é a direção certa para as nossas vidas. Nós te louvamos porque a tua palavra nos conduz a Cristo, a fonte da água viva. Nós te louvamos para que, assim como a penha de Horebe foi ferida pela vara de Moisés, Jesus, o nosso Senhor, foi ferido na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados para que fôssemos reconciliados com o Pai. Reconciliados com o Pai, pudéssemos receber a presença do Deus vivo Pai, do Deus Filho, Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Pois foi Jesus quem disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos, eu e o Pai, e faremos nele morada. Portanto, as torrentes do Negueb, ou as bênçãos torrenciais de Deus em Cristo, inundam o nosso coração e faz de nós numa fonte de água viva que jorra para abençoar as pessoas com as quais convivemos e para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Preciosa graça de Jesus, infeliz salvou. Eu cego estava, deu-me luz, perdido e me buscou.
graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar do céu. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu escudo e protetor em todo meu viver. Muito obrigada, irmãos e irmãs, mais uma vez pela sua presença. Nós nos encontramos na próxima terça-feira. Estamos orando e jejuando por uma jornada feliz e você é o nosso convidado, nossa convidada para estar diante do Senhor, lendo a palavra de Deus, buscando a face do nosso Deus. Recebam a bênção. Que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua família, sobre todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Uma semana abençoada a todos. Tchau, tchau.